Saudações antarianos e antarianas, meu nome é Eduarda Campos e estou aqui hoje para fazer mais um Destrinchando The Walking Dead, dessa vez falando sobre o quarto episódio da 8ª temporada. Bom, esse episódio aconteceu mais uma vez, seguindo o mesmo dia desde o primeiro episódio, ou seja, a gente tá aí há 4 episódios acontecendo em um mesmo dia. Esse episódio foi totalmente voltado ao reino e principalmente ao rei Ezequiel. Todo o desenrolar da história foi voltado a ele. Quase 100% das cenas teve o rei Ezequiel. Esse episódio ele é dividido em 2 linhas do tempo, né? A gente tem o presente acontecendo e a gente também tem alguns flashbacks passados durante o episódio. Eu vou falar isso mais pra frente, mas é muito importante destacar que durante todo o episódio, seja no presente, seja no passado, é mostrado o amor do reino com o rei Ezequiel. O presente, ele é a maior parte do episódio, né? Ele aconteceu durante aí cerca de 90% do episódio e a gente acompanha a trajetória do rei Ezequiel na guerra. Após a abertura, nós vemos o rei Ezequiel no mesmo cenário que ele estava no episódio passado, né? Que foi quando aquele monte de tiro começou a surgir e matou praticamente todos o pessoal do reino. E é bem interessante ver porque o rei Ezequiel acorda debaixo de um monte de pessoas do reino, né? Em cima dele tinha um monte de gente que a gente percebeu que no episódio passado foi todo mundo pra cima dele pra poder tentar proteger o rei, mostrando mais uma vez a quantidade, o tanto que eles amam o rei e também o quanto eles estão dispostos a sacrificar pelo rei. O rei, felizmente, não está morto, né? Devido a tanta proteção, só que ele tá com a perna machucada e isso impossibilita ele muito no decorrer do episódio. Tanto é que ele tá com a muletinha ali e ele só consegue andar graças à muletinha. Mas a gente consegue perceber muito a tristeza do rei Ezequiel, porque ele tá muito triste em ver seu grupo morto, né? Ele viu a galera se despedindo dos familiares, e pra ele aquilo ali é muito ruim, porque ele tava junto com o pessoal, ele tava com força, com fé junto com o pessoal. A todo momento, durante os episódios passados, ele falava, eles sabem que a gente tá indo, mas a gente tá indo com plano. Eles sabem que a gente tá indo, mas a gente vai do mesmo jeito. E, infelizmente, eles sabiam que eles estavam indo e eles planejaram algo que infelizmente levou à morte de muita gente do reino. A gente tem um sobrevivente, né, que quando ele vê o rei, ele já fica todo disposto a ajudar, ele já fala, vem cá que eu te ajudo, vou te levando. Esse cara não sobrevive muito tempo, logo uma pessoa não identificada, dita apenas como Negan, ela mata esse cara que veio ajudar o rei e ela começa a falar umas coisas pro rei. Simplesmente o papel dessa pessoa teve como importância rebaixar o rei. Falar que ele só chegou onde ele está, que ele só é quem ele é por causa da Shiva, por causa que ele tinha uma tigresa do lado dele. Senão, nada daquilo teria acontecido, senão ele não seria quem ele era. Papel cumprido, ele fez o que ele tinha que fazer, ele foi morto. Jerry chegou, simplesmente deu uma machadada nele. Uma morte linda. O cara foi cortado pela metade na vertical. Caiu 2 partes, assim, de pessoa. E foi tudo mostrado. Após a chegada do Jerry e da morte louca que ele causou, a gente vê um cadeado indestrutível. A gente vê uma corrente que não arrebenta nunca. Não importa a machadada que você dê, não importa a força que você coloque. Aquilo ali é indestrutível. E devido a isso, eles ficam cercados por zumbis, que infelizmente esses zumbis é o próprio povo deles, né? O próprio pessoal do reino. Nesse momento, então, Carol, que já tinha passado algumas aventuras lá dentro, ela aparece e decide salvar o rei Ezequiel. É bem interessante que nesse momento ocorre um flashback, que eu vou falar mais pra frente, ocorre uma cena passada, que é a responsável por ela ir lá e salvar ele, porque ela estava entre 2 opções e ela decide devido a um flashback que é mostrado, que eu vou falar posteriormente. A Carol, como eu disse, tinha vivido algumas aventuras lá dentro e ela foi responsável por algumas mortes incríveis. Aquela quando ela estava no teto foi simplesmente muito inteligente, foi uma das mortes mais bem pensadas que teve em The Walking Dead, na minha opinião. Ela no teto, ela matou uma galera e nem deu tempo deles reagirem, nem deu tempo deles pensarem, porque eles nem sabiam de onde estava vindo a ameaça ou quem era a ameaça. Outra coisa que ela faz é um teatrinho, ela já havia feito teatrinhos antes, né, se colocando como vítima, que é simplesmente incrível, porque a gente sabe que ela foi vítima durante muito tempo e tal, então ela consegue fazer esse teatrinho de maneira que qualquer um acredita. Eu sabia que ela não ia trair o grupo do Negan,
Mas se alguém não conhece a Carol, com certeza, naquele momento daquele teatrinho, falaria: eu vou acreditar nela. Essa senhorinha aí, inocente, não sabe de nada, a hora que apertou vai falar as coisas. Mas a gente sabe que não é bem assim, não é? A Carol tá aí desde o início e ela é super leal ao grupo dela. Ela, com seus ouvidos super bons, né? Ela percebe que o Rick e o Daryl, eles estão indo atrás dos caras com as armas que haviam fugido. Eles tiveram apenas uma apariçãozinha bem pequenininha, que foi pra tirar o foco um pouquinho do grupo do reino. Foi algo só pra mostrar que as armas não chegou lá mesmo, né? Porque eles não tiveram tanta relevância assim nesse episódio. Se eles quisessem ter jogado a cena deles depois pra um futuro, talvez desse até pra ser encaixado. Então, a importância deles nesse episódio foi praticamente muito pouca. Mas voltando ao grupo do reino, o rei Ezequiel, o Jerry e a Carol, eles saem na tentativa de voltar pro reino. E então acontece a cena simplesmente mais emocionante, com certeza, do episódio. Quando a gente vê aquelas coisas, aquele ambiente, aquele cenário, a gente já pensa: o que tá acontecendo aí? O rei Ezequiel, ele começa a entrar em crise, ele começa a dizer que ele só tem tudo aquilo por causa da Shiva. E ela aparece. Ela aparece pra tentar salvar o rei Ezequiel, que tá cercado de zumbis. Ele, no seu momento, foge Jerry, foge Carol, eu estou atrapalhando vocês e eu vou distrair os zumbis. Mas na verdade, ele não é distração, né? A Shiva aparece, tenta salvar ele e infelizmente ela acaba morrendo. A cena é bem isso que acontece assim na HQ. Aquele túnel, não é bem um túnel, é um cano, não sei como é que é o nome daquilo. É bem parecido, eu vou pôr foto aí pra vocês verem que realmente o ambiente foi bem preparado, foi bem legal. Depois da morte da Shiva, uma morte muito triste, né? Quem é bem sensível acabou chorando, né? Tipo eu. As lágrimas saem dos nossos olhos sem a gente querer, com cenas desse jeito. Mas a gente tem a volta do rei Ezequiel pro reino, né? Juntamente com a Carol e o Jerry. E eles simplesmente passam, a gente vê a tristeza no rei Ezequiel. Apesar de tudo, ele perdeu, né? A Shiva, que era muito mais que um animal de estimação pra ele, né? Era alguém que ele gostava muito, ele tinha muito apego por ela e ela morreu ali pra salvar ele no momento que ele estava disposto a morrer. Então foi um momento bem triste, ele estava bem triste. E ao ver também aquele pessoal, né? O seu pessoal, vendo que a galera não voltou, quem voltou foi só eles, os outros estão provavelmente todos mortos, e o reino agora tá um grupo bem menor, porque muita gente morreu, então ele tava muito triste. Nesse momento a gente sentiu bastante tristeza. Eu vou comentar um pouquinho também sobre os flashbacks. Foram muito poucos, foi basicamente no início, quando o rei Ezequiel está se preparando, ele tá arrumando seu cabelo, ele dá uma arrumadinha também assim, né, na aparência, com muita confiança pra poder ir pra guerra, pra poder vencer os salvadores. Então esse momento é mostrado quando a galera se despede dos seus familiares, quando eles saem todo mundo lá prontos pra vencer, pra voltarem vitoriosos. E outro momento do flashback, que com certeza foi o flashback mais importante, que é quando a Carol está com o rei Ezequiel e o rei Ezequiel está falando, né, sobre como ele conheceu a Shiva, que ele era tratador, cuidador de um zoológico e que ele decidiu entrar na jaula dela para poder salvá-la. E ele está falando isso pra Carol e ele fala que ele decidiu aquilo, que ele decidiu ser um cara mais forte, que ele decidiu lutar, que ele decidiu salvar a vida dela. E ele falando tudo isso, ele até pergunta pra Carol se foi ela que decidiu ter a força que ela tem ou se ela simplesmente já tinha. Ela até fala: eu decidi. Então nesse momento ela decide ajudar o rei Ezequiel e deixar a galera que tá ali com as armas fugir, porque ela decide que tem que salvar o rei Ezequiel, porque ela decidiu ter coragem. Então ela decidiu salvar os amigos dela que estavam quase morrendo por causa dos zumbis. Falando também sobre as mortes que aconteceu nesse episódio, eu me lembrei bastante do episódio 13 da 7ª temporada. O episódio é bem voltado assim pro Morgan, mas nele a gente ouve, né, uma frase lá dizendo que era necessário algumas perdas, né, alguns sacrifícios para que eles pudessem vencer. A Milton fez análise sobre isso, ele havia dito que esse sacrifício talvez deveria ser a morte de algumas pessoas do reino para que eles pudessem vencer os salvadores. E pra mim, isso foi bem explícito agora, né? A gente teve a morte de muitas pessoas do reino,
mas com certeza a gente vai ter aí uma vitória, né, com relação aos salvadores. Assim eu espero, a temporada está se encaminhando para que isso aconteça. Então a gente teve mais um grupo que voltou para casa, a Hilltop já tinha voltado para casa, o grupo do Rick provavelmente deve estar quase voltando para casa também. Provavelmente o 5º episódio não vai acontecer no mesmo dia, deve ser no dia seguinte. Provavelmente a gente vai ter a presença da Michonne, do Carl, pessoas que estão sumidas já tem bastante tempo da série, porque tava tudo acontecendo no mesmo dia, então a correria estava tudo num dia só. Agora provavelmente a gente deve ter um outro dia chegando na série. A gente não teve a presença do Rick, a gente não teve a presença do Negan, a gente não teve a presença do Padre Gabriel, que já estão sumidos há bastante tempo. Eu espero que isso não seja igual na 5ª temporada, porque na 5ª temporada era falado do Negan o tempo inteiro, mas o Negan veio aparecer somente no último episódio. E também na 6ª temporada, que a gente teve um loop muito grande sem o Negan, né? Os episódios foram acontecendo e nada de Negan. Acontecendo e nada de Negan. Então eu espero que dessa vez não seja assim, porque tem uma história aí por trás que a gente quer saber o que tá acontecendo. Foi mais um episódio de dúvida, foi mais um episódio sem saber o que tá acontecendo. E é isso aí, pessoal, é isso que aconteceu no episódio de hoje, é isso que aconteceu no nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da análise, espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, comente aí o que você não gostou, o que tá ruim, o que é melhor eu melhorar, não é? Comente tudinho pra mim, comente o que você achou do episódio. Enfim, se inscreva no nosso canal, segue a gente nas redes sociais. Não esquece de dar o like, gente, por favor, é muito importante pra gente. É isso aí, galera. Valeu, muito obrigada.